Você quer começar a investir uma parte do seu salário, mas acha que investir é coisa de gente que tem dinheiro ou não sabe por onde começar? Assiste esse vídeo que eu vou te explicar de forma prática e didática como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, mesmo que você não tenha conhecimento em finanças. Dividi o vídeo em etapas simples, com ilustrações, para você entender como investir seu dinheiro com segurança e sabedoria. Confira e inicie sua jornada rumo à independência financeira. Já te peço que você dê o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, assim como você, acessem esse conteúdo. Eu sei que é redundante falar isso, mas a gente precisa do apoio de vocês, de você que está assistindo, para que o nosso canal cresça e atingir um número maior de pessoas e que também nos motive a manter, né, postando vídeos, criando conteúdo que possam contribuir para a vida das pessoas. Então, vamos parar de conversa, vamos aqui para a tela do computador, que eu fiz o slide para ilustrar melhor e para que você que está assistindo tenha um melhor entendimento e tire algumas dúvidas que, assim como eu, você possa ter. Então, vamos agora para a tela do computador e você vai ver que investimento é uma coisa para você também. Aqui, primeiramente, eu fiz esse slide para te mostrar que a escolha da corretora ou do banco é algo importante no mundo dos investimentos, porque você tem que exatamente é, verificar, né, escolher aquela que tenha melhor taxas, que seja uma taxa acessível, que tenha uma boa reputação, uma plataforma de fácil utilização, né, para que você esteja familiaridade, né, com a plataforma. Também faça pesquisa, leia as avaliações da corretora, né, ou do banco. Se possível, teste antes de fazer alguma aplicação, teste primeiro o serviço ali daquela corretora ou do banco que seja. Aqui eu coloquei 5 exemplos, né? Eu coloquei bancos e corretora aqui, no caso aqui Nubank, Banco Inter, BTG, Caixa, o Itaú, entendeu? Então lembre-se, a corretora será a sua aliada nessa jornada, então é muito importante fazer uma boa escolha antes de começar a investir. Agora, vamos aqui para o próximo slide. Vamos aqui para o próximo slide para eu estar te mostrando algo aqui muito importante. Aqui, ó. Segundo, escolher um investimento que atenda ao seu objetivo financeiro. Existem dois grandes grupos, que é o grupo de renda fixa e renda variável. A renda fixa, como o Tesouro Direto e os CDBs, é ideal para quem busca segurança e ganhos previsíveis. Como o próprio nome já diz, é algo fixo, é algo que você, ao contratar, ao comprar, ao fazer investimento no Tesouro ou no CDB, ele já vai te falar. No início que você está fazendo ali, fazendo a aplicação, ele já vai te falar o quanto você vai ter de rendimento no final daquela data prevista para você tirar. Então, quer dizer, já está dizendo que é fixo. Ele te fala no início, vou aplicar X, em tal data você vai ter um rendimento X. Ele já te mostra o percentual. Então, essa é a renda fixa. Já a renda variável, como ações, né, das empresas, fundos imobiliários, oferece maior potencial de retorno, mas também tem mais risco, porque eles oscilam, é uma coisa fixa. Isso vai depender muito do cenário do mercado, da valorização da empresa, entre outros. Pense nele, eu coloquei aqui no slide aqui um exemplo. Pense neles como barcos diferentes. A renda fixa é um navio estável. Ali, independente da onda, não se movimenta, é estável, né? Enquanto a renda variável é um veleiro que pode ir longe, mas só que para isso depende do vento.
Então vai depender muito. Então, são exemplos aí de renda fixa e variável para que você que está me assistindo possa ter assim, melhor esclarecimento. Agora, vamos falar aqui sobre os tipos aqui. Investimento de renda fixa. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do governo brasileiro que permite investir em títulos públicos, ou seja, emprestar dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade, né? Já o CDB, que é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário, um investimento de renda fixa que consiste em emprestar dinheiro a uma instituição financeira por um período determinado de tempo e receber juros em troca desse empréstimo. Os bancos usam os recursos captados com os CDBs para financiar suas atividades, como empréstimos, investimentos em títulos públicos, projetos e despesas administrativas. Título do Tesouro Direto, né? Você tem Tesouro Direto, mas dentro do Tesouro Direto, você tem os tipos de Tesouro Direto, as classificações ali. Então aqui você vai ter aqui, eu fiz um pequeno resumo para que o vídeo não se alongue muito. Você vai ter dentro aqui do Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado, né? O que é o Tesouro Pré-fixado, né? É o retorno fixo e conhecido. Ele é mais ideal para quem pode esperar até o vencimento. Tem o Tesouro Selic, que é baixo risco, de alta liquidez, e é mais indicado para reserva de emergência. Tem o Tesouro IPCA+, né, que tem proteção contra a inflação, excelente para objetivos de longo prazo. Temos Tesouro Renda Mais, que é focado em renda fixa mensal, na aposentadoria. Tem o Tesouro Educa Mais, que é voltado para financiar estudos, protegendo contra a inflação, né? Então, escolher o título certo depende do seu objetivo financeiro e do prazo que você está disposto a deixar seu dinheiro nesse tipo de aplicação. Também temos os CDBs. E os CDBs também são classificados em CDB pré-fixado, onde os juros são definidos no momento da aplicação e o resgate só pode ser feito no vencimento. Tem o CDB pós-fixado, onde a taxa é definida no momento da aplicação e está atrelada à variação do CDI, podendo ser resgatado a qualquer momento. E tem o CDB híbrido, que a remuneração é a mistura do pré-fixado e do pós-fixado. Nós temos também o investimento de renda variável. O que são esses investimentos de renda variável? Ações de empresas, né, que são títulos que representam uma fração do capital social daquela companhia. Elas são negociadas na Bolsa de Valores e podem ser compradas, né, e vendidas por investidores, como pessoas físicas, empresas, bancos. As ações são ativos financeiros que permitem que os investidores participem dos lucros e corram também o risco, né? Porque se essa empresa valoriza, você também valoriza a sua cota. E se ela desvaloriza, né, perde o valor de mercado, as suas cotas também desvaloriza. Por isso que aqui está no texto aqui, quando a empresa ganha, você ganha. Quando ela perde, você perde, né? As companhias emitem as ações para captar recursos para os seus negócios. E aí os investidores compram, né, essas cotas, essas ações, entendeu? E com isso as empresas aplicam no projeto delas. E em contrapartida, devolve, ou seja, pagam os dividendos em cima dessas cotas para os cotistas, ou seja, né, os investidores. Temos também, dentro da renda variável, os fundos de investimento imobiliário, que é o FIIs, que é uma plataforma de investir em imóveis e no mercado imobiliário de forma indireta, né? Os FIIs são compostos por grupos de investidores que aplicam recursos em empreendimentos imobiliários, como a construção de edifícios, shopping center, hospitais, entre outros. Os FIIs são uma alternativa para quem quer investir no mercado imobiliário, sem precisar comprar um imóvel de fato.
No entanto, é importante conhecer, né, as principais características, riscos e o funcionamento dos FIIs antes de investir. Isso é muito importante. Então, os fundos imobiliários, você, lá dentro da sua corretora, você busca lá, né, esse tipo de investimento de renda variável, e aí você vai comprar um exemplo, né, uma ação da empresa X, e aí você, contrapartida, ganha, né? Você ganha um rendimento em cima daquela cota. Se você e a valorização também em cima daquele valor de cotas que você tem ali dentro, né? Lembrando que essa cota que você tem, ela pode desvalorizar, né? Ou valorizar, mas você continua com aquelas cotas, né? E recebendo aquele dividendo que normalmente é mensal, que você ganha em cima da cota. Então, esses são os fundos imobiliários. Muito interessante, por sinal. Vamos aqui para o próximo slide. Como calcular meu rendimento? Assim, o que eu vou ganhar, né? Como eu vou saber o que eu vou ganhar e como eu vou fazer esse cálculo, que é uma coisa que eu sei que para a gente que está iniciando nos investimentos, a gente fica quebrando a cabeça, mas como assim? Como é que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? A gente quer saber dessas coisas. A gente é meio que apressado. Mas aqui eu estou trazendo um exemplo aqui bem simples para que você tire um pouco dessa dúvida. E você vai ver que não é difícil, né? Aqui eu trouxe um exemplo número um aqui, e coloquei essa fórmula aqui, com base aqui no Tesouro Pré-Fixado 2027, né? Isso aqui é um print do Tesouro Direto do próprio site do governo, né? Que está disponível para os investidores lá. E aqui eu fiz aqui essa fórmula baseado nesse primeiro exemplo do Tesouro Pré-Fixado. Então aqui você vai fazer como é que é feito esse cálculo? Você tem aqui o título, né? Quando você entrar lá na sua corretora, você vai ter lá esses tipos de investimento disponível. Vai ter tesouro direto, CDB, você vai ter lá Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e entre outros. Então aqui o primeiro exemplo aqui com base no Tesouro Pré-Fixado 2027. Isso aqui é um tipo de investimento que você faz uma aplicação e ele já te fala a data de vencimento, ou seja, você só vai poder tirar naquela data de vencimento. E aqui ele te dá a rentabilidade anual. Isso aqui é o tesouro pré-fixado. Então, como o próprio nome diz, ele já está te mostrando. No início que você faz o seu aporte, sua aplicação, ele já te fala: ah, você está colocando X dinheiro e eu vou te pagar tantos por cento de retorno. E você vai tirar isso para você receber esse retorno X que eu estou propondo. Na data X você pode retirar e ganhar esse retorno em cima do que você colocou lá, em cima do dinheiro que você aplicou. Então esse é o tesouro pré-fixado. E como que é feito esse cálculo? Ah, você vai pegar aqui o valor que você vai fazer o aporte. Aqui eu peguei o preço unitário, que é o valor integral do Tesouro Pré-Fixado 2027, que está em R$ 747,16, mas você pode começar, como aqui está mostrando, você pode começar o mínimo de investimento no Tesouro Pré-Fixado, você pode começar com R$ 7,47, R$ 7,47, ou comprar a cota integral, que está R$ 747,16. Aí como que eu vou fazer o cálculo do meu retorno? E está aqui o vencimento. Ele fala que você vai fazer uma aplicação, né, na data X e só pode tirar em 1º de 2027. Né? Então, como que você vai fazer aqui o cálculo? Você vai pegar o dinheiro que você vai fazer o aporte, você vai colocar aqui, um exemplo aqui, ó, R$ 747,16, vezes qual é a rentabilidade anual que ele está dando. Lembrando que sempre que a rentabilidade ela é baseada no ano, é anual.
Então, aqui ele já está te mostrando que a rentabilidade desse tipo de título é de 15,79 ao ano. Então, você vai pegar o valor que você fez o aporte aqui, ó, que você aplicou, vezes 15,79, que já está mostrando aqui essa rentabilidade que você vai ter, e dividir por 12, porque é sempre baseada no ano. Essa rentabilidade é anual. E quando você fizer isso aí, você vai ter o valor que você vai ter, o montante, né? Você vai pegar, né, vai multiplicar, pegar o valor que você tem para aplicar, vezes 15,79, divide por 12 e aí você vai saber o valor total que você vai ter, né? O valor que você colocou mais o que você vai estar lucrando, que é o rendimento dessa sua aplicação. E a segunda fórmula aqui, o segundo exemplo aqui, é baseado no Tesouro Selic 2027, né? Porque segue a mesma lógica, só que às vezes a pessoa olha e isso se torna um bicho de cabeça quando ela vê Selic mais 0, tá, tá, tá. Então a pessoa às vezes olha isso aqui e complica, mas segue a mesma lógica do primeiro, né? Aqui, ó, você vai pegar o valor. Aqui eu estou sempre me baseando no valor do preço integral aqui do título, mas no caso você não precisa ter esse dinheiro aqui. Você pode começar com R$ 158,03, né? Nesse título que é o Tesouro Selic 2027. Ou em outro, a lógica vai ser a mesma. Você vai pegar aqui o valor que você está investindo, vezes a taxa que ele já está te dando, né? No caso aqui está escrito Selic. Ah, Daniel, mas como é que eu vou saber essa taxa que ele falou, taxa Selic? Aí você vai lá no Google, dá um Google, taxa Selic atual. E ela vai te dar hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 30 de 12 de 2024, é, a taxa Selic ela está em 12,25%. Atualmente, a taxa Selic. É só você dar um Google aí na data que você estiver fazendo a sua aplicação e ele vai te mostrar essa taxa Selic, né? De simples, simples. Você vai pegar e vai colocar, né, o valor do seu aporte vezes a taxa Selic que você pesquisou na data que você está fazendo a sua aplicação, vezes a taxa que ele já te está dando aqui, mais essa rentabilidade que ele está te dando aqui, já mostrando, né? Você vai colocar e dividir por 12. Aí você vai ter o montante, você vai ter o dinheiro que você aplicou e o retorno que você vai ter lá na data final, que aqui seria, né, uma aplicação hoje, você poderia só retirar esse valor total em 1º de março de 2027. Ele vai te mostrar, quando você fazer toda essa fórmula aqui, ele vai te mostrar o total, ou seja, o que você colocou e o que teve de rentabilidade. E aí você vai somar e vai ter o total que você vai ter, você já vai saber. Então, esse é o procedimento simples, essa é a fórmula para você fazer o cálculo, do seu rendimento, né? Para que você, lembrando que possa ser que esse retorno seja menor, porque aqui eu não estou fazendo a subtração de imposto de renda e nem de IOF. É. Lembrando que o IOF, o imposto sobre operação financeira, ele é isento após 30 dias que você manteve aplicado o seu dinheiro. Antes disso, ele é regressivo, ou seja, daqui a pouco, no próximo slide aqui, eu vou te mostrar aqui todo esse detalhezinho aqui para que você saia daqui sabendo dessas coisas. E agora que eu já te mostrei como calcular isso, agora vamos aqui para o próximo slide aqui. Vamos continuar para que fique bem fácil aqui o entendimento. Aqui eu coloquei aqui o tira dúvidas. Esse tira dúvidas aqui é exatamente para esclarecer, né, o que é a taxa Selic, o que é um CDI, o que é o IPCA, né, o que é o CDB, que são siglas que no mundo do investimento é comum e é bom a gente saber disso aqui. É muito bom saber para que a gente esteja o esclarecimento. O que é a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira, que serve como referência para outras taxas de juros do país. Taxa de empréstimos, taxa de financiamentos, taxa de aplicações financeiras.
A Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, seja Copom. Você já ouviu falar por aí em alguma vez nos jornais, tudo Copom, então significa isso, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que a cada 45 dias atualiza essa taxa. O que é o CDI? Você vai também ver uma coisa normal nos investimentos, o banco te oferecendo 105% do CDI, 100%, 110% do CDI, te mostrando essas opções de aplicações. Então é importante você saber o que é o CDI. É os certificados de depósitos interbancário. São títulos emitidos pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Criado em meados da década de 1980, os CDIs são aplicados em prazo de um dia útil, com o objetivo de melhorar a liquidez de uma determinada instituição financeira. O CDI é um título privado que apenas os bancos podem negociar entre si, no mercado intercambial. Beleza? E o que é o IPCA? É o índice de inflação mais tradicional e importante do Brasil, que foi criado em 79, que é um indicador que tem uma razão de existência simples: medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. O significado do acrônimo é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. E CDB, que é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. O investimento de renda fixa, que o investidor empresta dinheiro a uma instituição financeira por um período determinado de tempo. Em contrapartida, tem uma rentabilidade, ganha um percentual de retorno em cima do investimento inicial que ele fez. Então, esse aqui é o tira-dúvidas dessas termologias aí que a gente vê, né, no cotidiano, nos jornais, e você também vai ver quando começar a fazer sua aplicação, e é muito importante estar antenado sobre esses termos aí. Vamos aqui para o próximo slide. Agora, nós vamos entrar em ação. Já que você já aprendeu sobre a renda variável, renda fixa, né, como as classificações da renda fixa, da renda variável, né, o que é o Tesouro Direto, né, já vimos aqui a respeito sobre essa terminologia, PCA, CDI, CDB, né, todas essas taxas aí, né. Agora a gente vai aqui entrar em ação. Você já escolheu, né, a sua corretora, o seu banco, né, você já avaliou sua corretora, o seu banco. Você vai baixar o aplicativo. Aqui eu vou estar dando um exemplo, em cima do aplicativo do Banco Inter, é onde eu tenho um aplicativo que eu baixei e instalei por ter mais facilidade em usar. Então eu baixei aqui o do Banco Inter, que eu tenho. Em outros vídeos, se você tiver interesse de saber mais sobre os benefícios, por que eu tenho o Banco Inter, você deixa no comentário e eu posso fazer outros vídeos explicando mais detalhadamente sobre o aplicativo aqui do Banco Inter. Então, aí você já escolheu o seu, né? Suponho que você já escolheu o seu, você vai fazer o quê? Você vai baixar, você vai baixar o aplicativo do banco, né? Você vai lá, eu baixei, aí você vai clicar, né? Você vai entrar, eu como já tenho, já sou cadastrado no banco, já tenho minha conta digital no Banco Inter, já apareceu aqui para mim, né? Acessar. Para você não vai aparecer. Então você vai aqui, ó, abrir a sua conta e vai fazer o preenchimento com seus dados direitinho, é seguro, não tem problema nenhum, você vai preencher normal seus dados. Quando você entrar na primeira vez, você vai chegar lá, pá, chegou lá, você vai entrar. Vai ter as opções, acredito que aqui eu tenho outro slide mostrando aqui melhor. Ó, você vai entrar lá, vai aparecer mais ou menos assim para você, como você está vendo aqui, ó, a sua área, né? Por exemplo, aqui eu estou sem saldo nenhum aqui na minha conta, ó, eu não tenho saldo nenhum. Então ele vai aparecer para você. Você vai lá em investimentos, acho que aqui explica melhor, que você vai lá, tá aqui os produtos, né, os tipos
disponível para você. Então você vai ver lá, ó, Tesouro Direto, Meu Porquinho, né, Meu Porquinho, né, investimento no exterior, vai ter lá renda fixa, ações, né, que faz parte da renda variável e vários outros, né, tipos de investimento disponível. Então você vai entrar, né, no tipo de investimento que você escolheu, de renda fixa ou renda variável, ou ações, né, o Tesouro Direto, e você vai, é, você vai entrar lá, você vai escolher o tipo de investimento, né? E após isso, eu já escolhi, eu decidi que, por exemplo, vou aqui fazer investimento, vou começar no Tesouro Direto, né? Você entra no Tesouro Direto, né? No Tesouro Direto, e lá vai ter os títulos disponíveis, né? Como eu te mostrei, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, e entre outros, que eu já lhe mostrei aqui, que vão estar disponíveis lá. Só que, para você fazer isso, você já escolheu direitinho, já sabe em qual título você vai fazer o seu aporte, a sua aplicação, mas você precisa ter saldo, senão você não consegue fazer a aplicação. Aí você me pergunta, mas e aí, como é que eu vou transferir um dinheiro para lá? E essa é uma dúvida recorrente. As pessoas, mas como é que eu vou fazer a transferência? Como é que eu vou colocar saldo nisso? E é uma coisa mais simples, porque atualmente existe o Pix e facilitou muito. Porque antigamente só era um DOC e um TED, né? E hoje não. Hoje você transfere, né, recebe, envia de uma forma bem prática. Então você vai entrar lá no seu aplicativo, na página inicial, e lá vai ter a área de Pix. Você vai clicar, né, você vai clicar na área de Pix, ele vai te direcionar, ele vai direcionar para cá. Você quer pagar, né? Você quer pagar, você quer receber. Tá? Então você não quer pagar, você quer receber na sua conta que você abriu. Você quer receber um X valor, né, que você vai apostar ou você vai fazer, vai transferir para depois aplicar um tipo de investimento lá, de títulos que você escolheu. Então você vai clicar em receber e aí você tem, dentro do Inter, você tem essa possibilidade de você gerar um QR Code, né, e personalizar com o valor que você quer receber, né? Ou seja, depositar na sua conta que você abriu. Você vai personalizar, vai colocar o dinheiro, o valor que você quer lá. Aqui eu fiz um exemplo de 200. E após isso você vai ou compartilhar, né, ou copiar e fazer a transferência de forma simples. Vai cair o saldo na sua carteira e aí com o saldo lá você vai ter como fazer o aporte, né, nessa aplicação que você escolheu. Aqui no próximo slide eu tenho aqui uma tabela de impostos que incide, né, sobre os investimentos, né, o imposto de renda e o IOF. E aqui eu trouxe essa tabelinha, você pode salvar, bater um print. Você vai ter aqui o IOF, imposto de renda, você vai ter o IR, desculpa, que é o imposto de renda, e o OF, que é o imposto sobre a operação financeira, que vai incidir sobre os seus rendimentos. E aí tem aqui a tabelinha, né? Ele é regressivo, né? Esses impostos são regressivos, e quanto mais tempo você deixa lá, ele vai diminuindo o percentual, né, que incide. Então tá aqui, eu já deixei essa tabelinha, você pode olhar lá, ó, que quanto menos dias você deixa seu dinheiro, mais imposto você paga, mais IR você paga. E então é importante você estar de olho nisso aqui. Já o IOF, a partir de 30 dias, ele é isento. E aqui também está a tabelinha de dias, de acordo com você for deixando lá, por exemplo, deixou um dia, você vai pagar 16% sobre o dividendo, sobre o seu lucro que você teve. 2 dias, 4 dias e assim sucessivamente. Quando chega após 30 dias, você é isento de IOF. Já o imposto de renda não, ele é regressivo, mas tem aqui uma tabela melhor explicativa para você aí ficar antenado com isso, né? Não ficar mexendo o dinheiro, tira e coloca e no final vai estar tendo prejuízo aí porque não se atentou com essa questão do imposto de renda e do IOF. Muito importante saber isso. E agora aqui no próximo slide, eu trouxe aqui um exemplo simples, mas que de forma didática, uma forma bem didática, para que você entenda que às vezes a pessoa pergunta, mas
É como que como é que é possível ganhar retorno X? Né? Será que isso é verdade? Como é que os bancos pagam isso? E você vai ver aqui na prática, né, o sentido de por que o banco te paga, né, esses dividendos em cima da sua aplicação, né? E então, de uma forma bem didática aqui, eu trouxe esse slide exatamente para te esclarecer essas dúvidas que pode estar aí pareando a sua cabeça aí, né? Que também era uma dúvida minha, então eu trouxe esse slide para esclarecer de uma forma melhor. Então, continue no vídeo. Então, vamos aqui agora para a telinha do computador aqui. Lembrando, já te peço que você aí que está assistindo, se esse conteúdo está te ajudando, está te esclarecendo essa questão, que você dê seu like, compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas que talvez também possam aprender com esse conteúdo simples, mas que é de coração. O intuito aqui é exatamente levar para as pessoas essa educação financeira, né, esse esclarecimento que eu tenho certeza que, assim como eu, é, venho cada dia mais aprendendo com vocês também, com o que vocês comentam. Isso é muito importante para outras pessoas. Eu acho que a educação, a informação, ela é tudo para nós, ela é muito transformadora. E agora vamos lá para o próximo slide para te mostrar de uma forma bem simples de como é possível ter esse rendimento com a sua aplicação. Vamos aqui para o próximo slide. De onde vêm os rendimentos que recebemos? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, dos investidores, o banco e as empresas. Como é possível ter o rendimento? De onde é que vem esses rendimentos? Então está aqui um exemplo. Aqui no exemplo aqui, algum investidor, exemplo, faz uma aplicação de R$ 100. Né? Isso aqui são valores bem pequenos, exatamente para que seja mais fácil de entendimento. Então aqui, ó, os investidores fizeram um aporte de R$ 100 para o banco. E o banco, após um período X de tempo aqui, o banco, o que acontece? O investidor emprestou 100, né, aplicou 100 lá para o banco utilizou esse dinheiro e na data X devolveu 110 para os investidores, ou seja, 10%. Então, o investidor aqui aplicou R$ 100 e teve um retorno de 10%, ou seja, de R$ 110. Total, um lucro de 10 reais. Já o banco, com esses R$ 100 que você emprestou, ele pegou e emprestou para a empresa X, que estava precisando, né, de fazer investimentos, de produtos ou serviço, de várias coisas. Estava necessitando desse dinheiro, então foi no banco e o banco emprestou esses R$ 100. Né? Só que aí, qual que é o ponto-chave aqui? O banco, ao emprestar para essa empresa, né, em vez de cobrar 10%, ele cobrou 40% em cima desses R$ 100. Né? Sendo assim, quando chegar na data X, a empresa tem que retornar, né, esse aporte que o banco emprestou para ela com 40%. Então, quando chega naquela data X, os R$ 100 se torna 140. Então, aqui o banco teve um lucro de 30. Por isso que ele consegue te pagar 10%, porque o banco aqui, como ele cobrou aqui uma taxa de 40% da empresa, aqui é um exemplo hipotético, como ele emprestou R$ 100 e cobrou 40% em cima disso, voltou 140. Se você aplicou lá no banco, ele usou esse teu dinheiro, te pagou 10, ele está lucrando aqui o quê? 30 reais, ou seja, 30% ele lucrou nessa transação aqui, nessa operação. Entendeu? Porque ele pegou o seu dinheiro, emprestou para a empresa, numa taxa de 40%, e com isso ele te devolve 10 e fica com 30. E a empresa? Por que é viável para a empresa? Porque a empresa, com esses 100 que ela emprestou do banco, ela pega, vai aplicar esses R$ 100 em produtos ou em serviço, e aqui nesse exemplo, a empresa aplicou R$ 100, ela teve uma lucratividade que ela teve um retorno de R$ 200. Se ela emprestou 100, ela teve um lucro de 100%. Desses 100%, ela teve que pagar 40 para o banco e ficou com 60. Então, no final das contas, a empresa teve 60% de
lucratividade. Então, para ela, é viável. Ela lucrou, o banco lucrou e você também. E você pergunta, mas por que que o investidor aqui foi o que teve o melhor retorno? Sim, porque o banco também tem, né, os teus custos. É o banco que está atrás de empresas, ou de investidores para estar fazendo essa intermediação desses aportes. E você não. Mas no fundo você também está tendo o seu retorno aqui, ó. Você só fez colocar seu dinheiro lá. O banco está tendo seu retorno também, né, ao fazer esse empréstimo para a empresa. E a empresa tem maior lucro porque é a que corre é a que tem o maior risco, é a que corre o risco maior. Porque ela é que vai implementar num produto ou num serviço e às vezes não sabe se vai dar certo ou não. Então, você vê que aqui, você, no entendimento aqui, você vê que realmente é justo. Cada um ganha proporcional ao risco que está exposto ao mercado. Então, essa explicação bem básica, mas eu espero que você possa compreender de onde vem esses rendimentos, né? Por que que é possível receber, né? E por que que os bancos rentabilizam esse dinheiro que você aporta lá, e por que que é viável. Então aqui está mostrando aqui para você como é que gira aqui esse capital, como é possível ter essas rentabilidade. E agora aqui no próximo slide tem as regras cardeais. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo com mais pessoas. Aqui tem, aqui tem o contato aqui, no meu contato, caso você queira entrar em contato, e caso você queira apoiar o canal com com algum valor simbólico, né, a gente fica muito feliz por estar apoiando esse trabalho e até o próximo vídeo.